eu sou Simone Amorim, falo com você diretamente aqui do meu canal Opinião Simone Amorim, hoje para disponibilizar parte de uma aula do meu curso da nova Lei de Licitações, que expõe a importância da normatização como ação de governança. Então você precisa normatizar que temas, por onde começar e qual é a importância disso como uma ação de governança, como uma mitigação de riscos. Te convido para ficar comigo aqui no meu canal Opinião Simone Amorim, a se inscrever se não estiver inscrito e a indicar o conteúdo para um colega. Deixo aqui na descrição o link para o meu curso. Lhe convido para conhecer o meu trabalho e continuar comigo, ok? Forte abraço no seu coração. Olá, sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula de hoje para falar um pouquinho sobre os normativos que os órgãos devem providenciar antes da transição e durante a transição. Ou seja, nós falaremos ainda em uma aula específica acerca das instruções e orientações que vêm saindo da União, que servem como precedentes aos demais órgãos. E aí nós falaremos sobre as ações de governança, a resolução que atualmente saiu e que expõe de uma forma muito detalhada quais as ações que efetivamente devem ser adotadas, as preocupações que cada ente deve ter em relação à sua transição. Mas hoje, especialmente, nós estamos aqui para falar da equipe de transição, das prerrogativas, atribuições que a equipe tem e dos normativos que, no decorrer da transição, desse processo de transição, deverão ser, então, formalizados por cada órgão de acordo com a sua realidade, com a preocupação de atender o fluxo do processo de acordo com a sua estrutura, sem copiar na íntegra normativos de outros órgãos. É claro que todos os normativos servem sim como referência, como precedentes, mas você deve se preocupar, se ater com a estrutura do seu órgão, o fluxo do seu processo. Se o processo tramita primeiro num determinado setor, depois no outro. Nós temos órgãos, por exemplo, que fazem o processo de formação de preços dentro do setor de compras por uma equipe especializada em precificação. Nós temos órgãos onde as cotações são feitas nas secretarias demandantes, lá dentro do estudo técnico preliminar. Aliás, esse modelo é adotado pela maioria, mas nós temos também órgãos que têm a sua equipe de planejamento, que faz os estudos técnicos para toda a estrutura, o que, na minha opinião, é o ideal. E aí, estes órgãos, inclusive, estão preparados para a precificação de maneira centralizada, portanto, o fluxo do processo muda. A SD sai da secretaria demandante, vai para um setor onde centraliza as informações, onde consolida, inclusive, as compras, e já temos outros órgãos que fazem isso na própria secretaria demandante. Então, você precisa se ater ao seu processo, redesenhar, redefinir o fluxo do seu processo, para depois, então, com bastante tranquilidade, de acordo com a sua realidade, estar traçando a sua melhor estratégia de transição, levando para dentro do seu normativo aquilo que de fato importa. Existem órgãos que optam por formalizarem alguns normativos primeiro, então priorizam determinados temas. Existem outros que já priorizam outros temas. Então, é a tua estrutura, a tua realidade que deve te importar, e a discussão advém da onde? Olha aqui, ó, da equipe de transição. Então, se nós temos uma equipe de transição constituída e ela vai, então, se ater à realidade do órgão como um todo, estudar as necessidades e aí pesquisar junto a cada setor para traduzir a realidade que vai de fato atender às necessidades de todas as secretarias demandantes, fica muito mais fácil. Então, olha só, a equipe de transição, a gente já tinha visto isso antes, inclusive, que ela deve, né, as boas práticas indicam que ela seja integrada pelo setor de licitações, pelo jurídico, pela controladoria, pelo setor de compras, e que a chefia fique sobre a
secretaria que coordena as licitações e a escola de governo para os municípios que tiverem. Nessa estrutura aqui, nós temos municípios com mais, outros com menos servidores que integram a comissão, certo? De acordo com o seu tamanho, de acordo com a disponibilidade dos membros, a equipe precisa ser uma equipe empenhada, vai ter mais trabalho que os demais servidores na transição, a equipe vai, inclusive, se reunir muito mais, estudar muito mais que os agentes públicos, os demais agentes públicos que serão capacitados. Essa equipe, ela é múltipla e deve inclusive, né, conter ali os membros que vestem a camisa da administração, que estudam em casa, que não estão propensos a participar desta transição somente durante os seus expedientes, porque aí não vai funcionar cumulando com as suas atribuições originárias dos cargos. Para essa equipe de transição, muitos colegas me têm perguntado se é possível a definição de uma gratificação. A gente tem que lembrar que esse ano não é possível gratificação, porque nós temos aí a legislação que impede até o final deste ano aumentar despesas relacionadas, inclusive, a pessoal, em razão do momento vivenciado, mas para o próximo ano, certamente nós teremos a opção, sim, de estipulação de gratificação, porque esta equipe tem a natureza técnica também, de grupo técnico, além, é lógico, da natureza de comissão especial, de membros que têm poder decisório. No ato que vai fazer a transição aí, no seu órgão, é necessário, então, estipular quem vai coordenar esta equipe, quais as suas principais funções, lembrando que existem muitas coisas que não serão possíveis ser regulamentadas, né? Muitos temas que ficarão fora, mas ainda assim sob a responsabilidade se relacionada à transição da própria equipe, certo? Deliberação da própria equipe. Para as escolas de governo, a participação ela é mais no sentido de auxiliar no processo de capacitação, que é uma das ações de governança, mas a escola de governo em si, como o grupo é muito técnico, ela não atua na parte técnica na mesma intensidade que os demais órgãos. Para que o serviço seja viabilizado, vocês vão ver aqui, é uma quantidade muito grande de normativos a serem formalizados, dentre esses normativos, a eleição dos principais, dos primordiais, um cronograma que deve ser elaborado pela equipe de transição. Neste cronograma, preferencialmente constar as oportunidades, né, quando os municípios estarão preparados para realizarem as suas primeiras licitações pela nova lei, então pelo novo regime, e aí neste caso, alternando, né, fazendo testes, vai fazer uma licitação pela 14.133, retorna para 8.666, fica migrando entre os regimes até que a gente tenha uma tranquilidade para fazer a transição definitiva. Isso tudo é indicado pelas boas práticas como auxílio na transição. Então, você precisa aí no seu órgão, especialmente de um cronograma, né, que vai especificar as ações de governança a serem adotadas. Porque dentre as ações de governança, nós não temos só normatização, nós temos capacitação, temos a delimitação das funções para, em razão da segregação de funções, estarmos verificando quais são os agentes públicos que efetivamente poderão atuar no processo. Nós temos os agentes de contratação que precisam ser capacitados e definida a sua atribuição, inclusive, especialmente dentro do processo de contratação pública. Nós temos também sistemas que precisam estar alinhados, então uma preocupação significativa da equipe de ir estudando cada tema e pontuando as melhorias sistêmicas que posteriormente precisarão ser implementadas. Então, nós não temos só
a normatização como ação de governança. Nós temos a melhoria do fluxo do processo, a integração entre os setores, ações que possam viabilizar não só o cumprimento dos objetivos da nova lei de licitações, que a gente já viu que muda, melhora, amplia, agora na 14.133, como nós temos também aí a preocupação em celeridade processual, com os pressupostos que são agora regentes das licitações, como a virtualização, os procedimentos de padronização. Então, é uma grande ação que deve ser implementada na estrutura de todos os órgãos para viabilizar a transição com tranquilidade e a tempo, ou seja, dentro do prazo previsto para o encerramento da vigência da nossa Lei 8.666, certo? Então, seguindo aqui, nós temos, olha só, a comissão de transição auxiliará, então, nos modelos padronizados, no intercâmbio com a administração. Então, são pessoas que precisam ter o poder de decisão, mas que têm um vínculo direto com a administração, que vai estar repassando as principais decisões ali, as principais discussões e trazendo à administração a decisão com o cunho da administração para dentro da comissão. É importante que esta comissão, às vezes, se subdivida, então, algumas situações que se direcionam mais ao auxílio que vem, por exemplo, do setor de compras, como a construção aí do catálogo de produtos com as especificações técnicas, aqueles modelos padronizados, cujo auxílio virá em sua maior parte do setor de licitações e da controladoria. Então, é pertinente que na consecução dos trabalhos, a comissão se subdivida por vezes, cada uma numa frente, mas nos momentos de decisão reúnam-se todas e inclusive estejam levando isso para a ata, materializando num processo administrativo de transição. Então, olha só, no estudo da estrutura, a comissão vai auxiliar, então, da reestruturação, nos levantamentos dos normativos atuais para a reformulação. Então, o que eu tenho hoje de normativo? O que eu preciso melhorar destes normativos? Quais os normativos que estão saindo da União, no que eles me auxiliam? Existem normativos da União que saem depois com regramentos internos para ela. Por exemplo, a resolução que trata de precificação, ela necessariamente vai precisar de regulamentação interna para definição de coisas que na normativa geral não saíram definidas. Então, você precisa se ater aos normativos que estão saindo e discutir tudo aquilo que for pertinente de aplicação no seu órgão, né, normatizando a mais, além do que aquilo que veio já posto de outros órgãos, diferente muitas vezes de outros órgãos. Na integração entre os setores, no levantamento de pessoal que atua no processo de contratação, no redesenho do fluxo do processo, olha só, na motivação do pessoal para a capacitação, porque a capacitação é a única forma, a única alternativa de estar implantando os modelos necessários, de estar implantando as ações necessárias para a transição. E eu volto daqui a pouquinho, então, para falar com vocês sobre quais os normativos, de maneira que essa aula não fique muito cansativa, quais os normativos que prescindem de normatização aí para estar lhe auxiliando na transição.